Eu já vi muitos rostos mentirem. Vi sorrisos disfarçando intenções, olhares que desviavam 1 milímetro para esconder uma mentira bem ensaiada. Trabalhei anos lendo pessoas antes delas sequer abrirem a boca. E por mais que o tempo passe, a farda fique no armário e os dias de operação virem lembrança, o instinto nunca vai embora. Ele apenas se acomoda, quieto, esperando ser chamado de volta quando necessário. E naquela tarde, sentado no sofá da sala onde criei minha filha, ele despertou antes mesmo do primeiro aperto de mão. Mariana apareceu na porta com o brilho nos olhos que só se vê em quem acredita ter encontrado algo definitivo. Vestia uma blusa leve, dessas que ela usava quando era adolescente e queria parecer mais madura, e tinha uma inquietação no corpo, como se não soubesse ao certo onde colocar as mãos. "Pai, esse é o Gabriel", disse com a voz quase cantada, como se esperasse que eu me levantasse e cumprimentasse com festa. Eu me levantei, não com festa, com educação. Ofereci a mão, olhei nos olhos dele e sorri. Daqueles sorrisos que parecem cordiais, mas medem o outro de cima a baixo. Gabriel tinha uns 30 e poucos, talvez 40. Era difícil dizer. Usava uma barba muito bem feita, dentes brancos demais, relógio caro demais para alguém que, segundo Mariana, trabalhava com logística. O perfume dele me agrediu antes mesmo da voz. E a voz, quando veio, era mansa demais, pausada demais, como se cada palavra fosse pensada para soar do jeito certo. "Seu José, que honra conhecer o Senhor. Mariana fala muito bem do Senhor. Um exemplo de homem, um verdadeiro guerreiro." Sentei devagar, fiz sinal para que os dois ficassem à vontade, e apenas observei. Ele não olhava para Mariana quando falava. Olhava para mim, como se me estudasse, como se quisesse entender meus limites antes de ultrapassá-los. Durante o almoço, ele se ofereceu para ajudar com a mesa, elogiou meu tempero, riu das minhas piadas e contou histórias demais para alguém que diz não gostar de falar sobre si mesmo. Mariana sorria, encantada. Eu fingia escutar, mas por dentro o radar já zunia. Não era ciúmes. Nunca fui o tipo de pai que afasta qualquer homem que se aproxima da filha. Sempre respeitei as escolhas dela, mesmo quando doíam. Mas aquilo era diferente. Gabriel usava expressões que só quem já passou por certos ambientes conhece. Comentava sobre rotas e horários com precisão de quem sabe o que quer evitar. E quando achava que ninguém olhava, checava o celular de um jeito que qualquer policial reconhece. Bloqueando o visor com a palma, escondendo os números com o polegar, olhando ao redor antes de tocar. Mariana não via. Ela via o rapaz educado, o empreendedor que dizia estar crescendo na vida, o homem que abria a porta do carro e dizia que queria uma família de verdade. E eu via outra coisa, mas ainda era cedo para falar. Esperei o jantar acabar. Eles foram embora depois das 10. Mariana me deu um beijo rápido prometendo voltar logo, e saíram juntos com aquele ar de casal feliz que dá raiva e orgulho ao mesmo tempo. Fechei a porta devagar, fui até a cozinha, lavei os pratos sem pressa. No fundo da mente algo já tinha se acendido. Sabe quando a gente sente cheiro de gás antes de qualquer faísca? Foi isso. Não era certeza, mas também não era paranoia. Era o tipo de impressão que a gente aprende a respeitar depois de ver a mesma tragédia repetir em famílias diferentes. Fui até o escritório, abri uma das gavetas e tirei o caderno onde ainda anoto o que me incomoda. Escrevi a data, o nome dele e 3 palavras. Perfume forte demais. É assim que começa. Não com acusações, mas com atenção. Naquela noite dormi pouco. O travesseiro parecia mais duro, o ventilador mais barulhento. Mariana era adulta, claro. Podia fazer suas escolhas. Mas eu também era pai. E enquanto eu respirasse, meu instinto de proteger ia estar ali, mesmo que ela não quisesse. Ainda não sabia o que Gabriel escondia, mas sabia que tinha algo. E se ele era, de fato, o homem da vida dela, então era melhor que a vida dela estivesse preparada. Porque eu já tinha visto muitos Gabriéis passarem por delegacias, e o final nunca era bonito. No dia seguinte, deixei a manhã passar sem tocar no assunto. Mariana me mandou uma mensagem dizendo que tinha dormido na casa do Gabriel e que depois passaria aqui para um café rápido. Não era incomum ela desaparecer por uns dias quando se empolgava com alguém novo, mas havia algo na forma como escreveu que não me soava como liberdade, e sim como obrigação.
como se já estivesse justificando um afastamento. Quando ela chegou, estava diferente, ainda sorridente, mas com os olhos mais apressados, como se cada gesto tivesse sido ensaiado. Trouxe bolo de padaria, como sempre fazia quando queria desviar um assunto sério com afeto doce. Sentamos à mesa. Eu servi o café. E a conversa, inevitavelmente, chegou onde precisava chegar. Perguntei como estava indo o relacionamento. Ela respondeu com entusiasmo forçado, listando passeios, presentes, planos. Quando mencionei o nome dele, Gabriel, vi o sorriso dela congelar meio segundo. Continuei com calma, sem acusações, apenas com perguntas. Onde ele trabalha exatamente? De que vive? Qual o nome da empresa? Perguntas simples, triviais, que todo pai faz, mas que diante dela soaram como ofensas. Ela largou a xícara com força demais no pires. Pai, pelo amor de Deus, não começa. Você sempre faz isso. Eu não entendi. Isso o quê? Perguntei ainda sereno. Ela então soltou. Você tá vendo coisa onde não tem. O Gabriel é um amor. Só porque você foi policial a vida inteira, acha que todo mundo é bandido. Não foi a primeira vez que ela usou esse argumento. E talvez não fosse nem a última. Mas aquela frase, dita com tanto desprezo, pesou mais do que deveria. Porque não era sobre minha profissão. Era sobre a invalidação de tudo o que eu vivi. De tudo o que vi, aprendi, perdi e protegi. Ela não via mais meu olhar como o de um pai, mas como o de um homem amargurado que não conseguia largar o passado. O mundo mudou, pai. As pessoas são diferentes agora. Nem tudo é ficha criminal, nem todo cara que usa perfume caro é bandido. Ela riu, como se minhas preocupações fossem uma piada antiquada, como se eu fosse uma relíquia incômoda da casa, e então disse: você precisa parar de tentar controlar tudo. Eu já sou adulta. Aquilo me atravessou, mas eu respirei fundo, como fiz tantas vezes na rua diante de situações muito mais difíceis. Lembrei de uma ocorrência em que um garoto de 17 anos, depois de cometer um assalto, foi rendido por mim e por outro oficial. Ele nos olhou com raiva, cuspiu no chão e disse que nós não entendíamos nada da vida. Anos depois soube que aquele mesmo garoto havia sido morto numa emboscada por tentar sair do tráfico. Às vezes, quando a gente tenta ajudar, é isso que recebe: desprezo. Porque quem está dentro do poço raramente reconhece a mão que se estende. Então, naquele café silencioso, fiz o que sempre fiz. Observei. Mariana estava com o celular virado para baixo, mas receosa de notificações. Mencionou que Gabriel estava meio estressado com o trabalho, que estava pegando muito no pé dela por ciúmes, e que isso era só porque ele se importava demais. Eu não comentei nada, mas por dentro a certeza se reforçava. Gabriel não era ciumento, era controlador. Mariana não estava sendo protegida, estava sendo moldada para caber num espaço que ele queria dominar. E toda vez que ela ria de mim, ela afastava o único porto seguro que ainda tinha. Deixei ela ir embora sem brigar. Apenas caminhei com ela até o portão, desejei que chegasse bem e pedi que me ligasse se precisasse de qualquer coisa. Ela respondeu com um beijo apressado e um: você se preocupa demais, pai. Fiquei ali, vendo o carro sumir na curva, e pensei: sim, eu me preocupo. E é justamente por isso que nunca deixei de observar. Nem mesmo quando todo mundo dizia que eu via coisa onde não tinha. Aquela conversa ficou ressoando por dias dentro de mim, como um rádio ligado baixo, sussurrando coisas que ninguém mais ouvia, só eu. Eu seguia com a minha rotina comum: café no mesmo horário, caminhada curta pela praça às 7 da manhã, jornal aberto na varanda e a cadeira de balanço que mais parecia uma extensão do meu corpo. Por fora eu era só mais um senhor aposentado, tentando viver a calmaria da terceira idade. Mas por dentro, o policial nunca deixou de patrulhar. O que Mariana chamava de paranoia, eu chamava de leitura. E o tal Gabriel, bom, ele começou a me dar muito material para ler. Nos dias seguintes, passei a observar com mais atenção, sem dizer uma palavra, como um cão de guarda que finge dormir, mas jamais fecha os olhos. E foi aí que os detalhes começaram a se agrupar. Gabriel aparecia e sumia da casa de forma irregular. Às vezes, chegava com um sorriso largo, roupas novas, carro diferente. Noutras, parecia irritado, silencioso, ligando o tempo todo para alguém que nunca atendia. Mariana começou a mudar também.
Estava mais ansiosa, esquecida, errando coisas simples como a chave da casa ou o nome de antigos vizinhos quando contava alguma história. Aquilo não era amor, era desgaste. E quando o amor desgasta mais do que cura, é porque tem algo errado no fundo da história. Num sábado de manhã, fui até o centro. Visitei um velho amigo dos tempos de delegacia, hoje trabalhando como segurança particular. Pedi um favor informal, verificar se algum nome ou rosto relacionado ao tal Gabriel aparecia em algum boletim recente. Ele riu, disse que eu ainda era o mesmo e prometeu sondar discretamente. Voltei para casa com o peito pesado, não por medo do que poderia descobrir, mas pelo incômodo de ter que investigar o homem que dormia ao lado da minha filha. Em casa, sentei no sofá e comecei a relembrar. Quantos casos eu já tinha visto como esse? Mulheres jovens, inteligentes, que se apaixonavam por homens que sabiam exatamente o que dizer, quando sorrir como parecer seguros, até não precisarem mais parecer. Era um padrão. A diferença é que agora, a vítima potencial tinha meu sobrenome. Uma tarde, enquanto fingia cochilar na varanda, ouvi Gabriel no quintal. Falava ao celular. Não me viu ali, entre as sombras do filtro de luz. A voz dele não era doce como a que usava comigo ou com Mariana. Era direta, impaciente, quase ameaçadora. Falava de entregas, prazos, caminhões, mencionou um nome de rua do centro e usou a expressão fechar o carregamento antes da virada. Nada daquilo me soava como logística convencional, e muito menos honesta. Comecei a anotar tudo num caderno pequeno, de capa preta, que mantinha dentro de uma caixa de remédios. Um esconderijo simbólico, porque aos olhos dela, tudo o que eu dizia vinha de alguém doente do passado. Mas ali, entre anotações e datas, eu tinha um rastro. Passei a reparar nos gestos dele. Gabriel tinha o costume de caminhar sempre encostado às paredes, como quem aprendeu a nunca dar as costas. Sentava de frente para a porta, com os olhos sempre saltando entre quem falava e o ambiente ao redor. Coisa de quem já precisou correr ou sacar alguma vez. Mariana não notava, ou preferia não notar, e esse era o detalhe que mais doía. Ela não queria enxergar, porque amar, às vezes, é fazer força para não ver, e quando a pessoa está cega de amor, qualquer alerta soa como ataque. Certa noite, ela veio jantar comigo sozinha. Gabriel tinha saído para resolver uma coisa urgente, como ela mesma disse. Aproveitei a ausência e arrisquei uma pergunta neutra. Ele tem falado em mudar de cidade? Ela sorriu de forma estranha e respondeu que sim, que ele queria tentar uma vida nova em outro estado, longe de tantos problemas. Aquilo confirmou minha suspeita. Ele estava fugindo de algo ou de alguém. Falei pouco, não queria mais bater de frente. Estava claro que cada tentativa de alerta fazia ela se afastar. Então optei por algo mais eficiente: observar, registrar e esperar o momento certo de agir. Porque justiça feita com raiva é só vingança, mas justiça feita com paciência é acerto de contas. E esse dia estava se aproximando. Na semana seguinte, recebi o retorno do meu contato. Tem coisa sim, Zé, ele disse. O nome é limpo no sistema oficial, mas o rosto bate com um boletim de roubo de carga em Duque de Caxias, faz uns anos. Não foi indiciado, mas foi citado como parceiro de um dos envolvidos. O sangue gelou. Meu instinto não estava errado. Nunca esteve. Agora eu precisava escolher. Confrontava minha filha e era chamado de velho maluco mais uma vez, ou esperava o momento certo, como fiz a vida inteira diante do perigo. Escolhi a segunda opção, porque às vezes, salvar alguém é deixar que ela veja o abismo sozinha e estar lá embaixo quando ela cair. A casa estava cheia naquele domingo. Um almoço simples como os de antigamente, com feijão grosso, arroz branco soltinho e farofa feita no capricho com alho dourado, cheiro que se espalhava pelos cômodos como um lembrete de que, por mais que o mundo mudasse, ainda existiam tradições que resistiam. Mariana havia me pedido para fazer o prato preferido dela. Disse que queria que eu conhecesse melhor o Gabriel, que tentasse dar uma chance a ele. Ele se sente meio deslocado, pai. Ela falou passando os dedos nos cabelos, como fazia quando era criança, e queria que eu dissesse sim para alguma coisa. Eu apenas balancei a cabeça. A essa altura, já sabia que as respostas mais fortes são as que não fazem barulho.
Gabriel chegou atrasado. Tinha aquele jeito de quem pede desculpa sorrindo, como se tudo fosse sempre uma brincadeira sem consequências. Sentou-se à mesa, sem tirar os óculos escuros, mesmo com o sol já indo embora. E o que me incomodava não era só o acessório fora de lugar, mas o que ele escondia atrás dele. Olhos que não param quietos nunca são bons olhos. Eu os conhecia bem. Já os vi em corredores de delegacias, em bancos traseiros de viaturas, em testemunhos de mães desesperadas que não queriam acreditar no que os filhos haviam feito. Eram olhos que calculavam, que mediam pessoas como se fossem obstáculos. Não eram olhos de namorado apaixonado. Eram de predador em repouso. O almoço começou calado. Mariana tentava puxar assunto, mas as respostas vinham secas, sem interesse, até que ela comentou sem pensar que quando era criança eu a levava aos plantões comigo, quando não tinha com quem deixá-la. Contou rindo como se fosse nostalgia. Gabriel franziu a testa e disse: "Pois é, nada como crescer no meio de bandido para aprender a desconfiar de tudo, né?" Eu fingi que não ouvi, mas ele insistiu: "O senhor devia desligar essa chave de paranoia, delegado. Aqui não é mais o quartel. Relaxa." Mariana deu uma risadinha, como quem tenta quebrar o gelo, mas eu vi que a mão dela apertou o guardanapo com mais força. Tentei mudar o assunto, perguntar sobre o emprego dele. Gabriel respondeu que fazia umas coisas com transporte e logística, sem entrar em detalhes. Falei de forma educada, mas com aquele tom que aprendi em décadas de serviço. Direto, sem rodeio. Transporte de quê? Ele me olhou por um segundo mais longo do que o necessário. Depois sorriu torto. De mercadoria, ué. Coisas de empresa. Mas o senhor não entenderia, já tá meio desatualizado, né? Foi aí que Mariana, tentando salvar o momento, soltou: "Pai, não começa. Não é hora de interrogatório." E então ele riu. Riu alto. Riu debochado. E disse: "Deixa, amor. Seu pai só quer mostrar que ainda é alguém." Aquilo cortou como navalha, mas não em mim, em Mariana. Eu vi nos olhos dela. Ela sentiu vergonha, mas ao invés de se levantar ou repreender, ela defendeu: "Ele só quer conversar, Gabriel. Para de implicar." O tom foi brando, quase implorando paz. E naquele momento eu entendi o pior de tudo. Ela estava tentando mediar os dois lados, como se houvesse dois lados, como se o problema fosse uma diferença de opinião. Não era. Era uma diferença de verdade, de caráter. Fingi levantar para buscar mais suco. Na verdade, queria sair por 2 minutos e respirar. Fui até a cozinha e me apoiei na pia. Senti um peso no peito que não era físico. Era a memória voltando. Quantas vezes eu já vi essa cena? Quantas mulheres defenderam quem as feria, por dentro ou por fora, só porque estavam presas à ideia de que ele vai melhorar? Quantos pais chegaram tarde demais porque tiveram medo de parecer autoritários? Quantos delegados engoliram a dor de ver que não podiam salvar a própria filha do que sabiam que viria? Voltei à mesa. Sentei e não falei mais nada. Observei. Gabriel passou a comer com pressa, mexendo no celular, distraído. Mariana tentava manter o clima, mas era evidente que o constrangimento havia colado nas paredes. Depois do almoço, ele foi embora primeiro. Disse que tinha um compromisso, deu um beijo seco no rosto dela e saiu sem sequer me olhar. Mariana ficou calada, mexendo no prato. Eu recolhi a louça como sempre fiz, em silêncio. Naquela noite, antes de dormir, ela passou pela sala e parou na porta. "Pai, não faz isso parecer pior do que é." Eu a encarei com ternura e disse: "Eu não estou fazendo nada. Só estou vendo." Ela suspirou, virou-se e foi para o quarto. A porta bateu com leveza, mas o som ficou ecoando na minha mente como sirene. Fui até meu quarto, peguei o caderno e escrevi: "Domingo, 17h15. Ele elevou o tom. Mariana minimizou. Expressão facial. Riso provocativo. Linguagem corporal. Evasiva. Subi uma página. Olhei os registros. Já eram 7 entradas. 7 sinais. 7 recortes de algo maior. E só eu parecia disposto a montar esse quebra-cabeça. Mas tudo bem. O policial que fui jamais gritaria. Ele apenas esperaria, com calma. Porque quem conhece o mal de perto aprende a esperar o momento certo de impedi-lo. E esse momento estava mais próximo do que minha filha podia imaginar. A frase veio como um tapa que não faz barulho, mas deixa o rosto ardendo por dentro. Não foi gritada, nem dita no calor do momento.
Foi cuspida com precisão, como quem já vinha alimentando aquilo há tempos, e só esperava o instante certo para descarregar. Você é um velho maluco controlador. Acha que ainda está em serviço, mas só vive rondando a minha vida como se eu fosse um caso para resolver. Ela disse isso parada na soleira da cozinha, com os braços cruzados, os olhos marejados e a respiração curta de quem já ensaiou a fala antes de começar a conversa. Tudo começou com algo pequeno, como sempre acontece nas grandes rupturas. Eu havia voltado da feira com algumas frutas e comentei com o tom mais neutro possível que o tal Gabriel estava passando muito tempo trancado no quarto dela. Não vi ele sair ontem. E hoje, quando fui regar as plantas, o carro dele estava com marca de barro nos pneus. Não choveu por aqui, Mariana. Ela ficou em silêncio por 2 segundos. E então, explodiu. Você está seguindo ele agora, pai? É isso? Vai instalar escuta? Quer me colocar numa viatura e me levar de volta para o colégio? Não respondi. Só respirei fundo. E como sempre fiz em tantos depoimentos que já tomei na vida, deixei o silêncio fazer o trabalho. O silêncio entrega mais do que a fala, porque ele obriga o outro a preencher o espaço com o que realmente pensa. E foi aí que ela disse: você tá ficando velho, pai, e pior, tá ficando amargo. Tudo agora é suspeito. Tudo é ameaça. Você não consegue confiar em ninguém, nem em mim. Nesse momento, a dor já não era só dela. Era minha também, mas não da forma que ela pensava. Ela não entendia que o que eu fazia não era desconfiança. Era proteção, era instinto, era o mesmo que me fez voltar vivo de tantos plantões. O mesmo que me fez notar, décadas atrás, um olhar torto no meio de uma multidão antes de um assalto acontecer. O mesmo que me fazia acordar à noite só porque os cães do vizinho latiam com frequência incomum. Não era mania, era memória, era cicatriz. Eu tentei, ainda com calma, fazer uma pergunta simples. Você confia nele? Ela desviou os olhos. Claro que confio, pai. Só porque ele não fala igual você, não olha igual você, não anda igual você, não quer dizer que ele é bandido. O mundo mudou. Eu sorri. Não de ironia, mas de tristeza. Porque sim, o mundo mudou, mas o crime não. O crime só trocou de roupa, aprendeu a sorrir melhor e a usar redes sociais, mas continua se movendo igual, pelas sombras da ingenuidade dos outros. Ela saiu batendo o chinelo no chão com raiva, como quando era adolescente. Bateu a porta do quarto. E eu fiquei ali na cozinha com a sacola de laranjas ainda na mão. Me sentei e abri o jornal sem ler uma linha, só para ocupar as mãos. E pensei, se eu, com tudo que vi, não consigo protegê-la nem com palavras, talvez precise voltar ao que sempre funcionou: provas. Naquela mesma noite, fui até o armário velho do escritório e tirei do fundo a caixa de metal onde guardava meus cadernos de patrulha. Em cima, ainda havia meu broche de tempo de serviço, meio oxidado. Senti o peso nas mãos. Não era só metal. Era o tempo inteiro da minha vida dizendo que eu não estava louco. Eu estava vendo o que sempre vi. E ninguém mais queria enxergar. Passei horas revirando as anotações que já vinha fazendo. Pequenos horários, movimentos estranhos, placas anotadas. Fui cruzando com dados que sabia acessar mesmo aposentado. Amigos antigos da corporação ainda me deviam favores. Ainda atendiam minhas ligações. Não por medo, mas por respeito. E quando eu dizia que algo cheirava errado, eles sabiam que não era alarme falso. Enquanto Mariana dormia, ou fingia dormir, eu já tinha a placa do carro dele cruzada com 2 boletins de ocorrência. Um por receptação, outro por envolvimento em adulteração de documentos veiculares. Nada confirmado. Mas nenhum homem inocente tem um carro registrado em nome de Laranja. No dia seguinte, liguei para um contato da corregedoria. Pedi que fizesse uma busca informal, só para confirmar. Não precisava de prisão, só precisava da verdade. E enquanto esperava, fui anotando mais. Como num diário, mas sem poesia. Porque a poesia ali era outra. A de um pai que se recusa a assistir calado a filha ser engolida por um sujeito que aprendeu a manipular antes mesmo de aprender a amar. Ela podia me chamar do que quisesse. Velho, maluco, controlador. Já me chamaram de coisa pior, mas jamais me chamaram de omisso. Porque por mais que doesse ouvir tudo aquilo sair da boca dela, ainda doía mais imaginar um futuro onde ela acordasse tarde demais. E nesse ponto, eu sabia.
Se eu tivesse que levar esse caso até o fim sozinho, como tantos que levei no passado, eu levaria. Não por vingança, mas porque amor de pai não se aposenta. Era madrugada quando o telefone tocou. Não era um desses toques modernos de celular com melodia programada, mas o som seco e insistente do meu velho aparelho de linha fixa, aquele que eu mantinha por costume, mesmo com os outros dizendo que era coisa do passado. Quando um telefone desses toca depois das 2 da manhã, ele não vem com boas notícias. Meu corpo acordou antes da mente. Os olhos ainda pesavam, mas a mão já estava no gancho como em reflexo de patrulha, como nos tempos em que atender uma chamada significava correr para salvar alguém. Atendi com a voz ainda embrulhada de sono e pressentimento. Alô? Do outro lado, silêncio. Só o som do choro. Reconheci de imediato. Era Mariana. Ela tentava falar, mas a voz falhava. O choro travava as palavras e cada respiração parecia um soluço engasgado com medo. Quando finalmente conseguiu juntar 2 frases, tudo ficou claro. Pai, ele levou meu carro, meus cartões, meu celular. Sumiu com tudo e disse que se eu falasse com alguém, ele voltava para terminar. Eu não perguntei o que era esse terminar. Só senti o estômago fechar, como se estivesse diante de uma ocorrência onde o tempo corre contra a vida. Onde você tá? Perguntei. Na rua, perto da farmácia. Eu não sabia para onde ir. Tô com medo. Vesti a primeira roupa que vi. Calça de abrigo, camiseta e o velho coturno que guardei por insistência. Saí sem trancar a porta. Encontrei ela sentada no meio-fio, tremendo, com os olhos vermelhos e a expressão da menina de 5 anos que caiu da bicicleta pela primeira vez e me chamou sem vergonha nenhuma. Pai, me ajuda. Ela segurava uma bolsinha pequena. Dentro, um boletim de ocorrência, aberto às pressas, com dados incompletos. Ela tinha ido à delegacia sozinha. Sozinha. Com medo. Com vergonha. E ainda assim não me ligou direto. Preferiu caminhar pela cidade até não aguentar mais. Eu a abracei. Não falei nada. Só abri a porta do carro e esperei que ela entrasse. Em casa, ela não quis comer, nem beber. Só tomou banho e ficou encolhida no sofá, enrolada na manta que minha esposa costumava usar nos dias de gripe. Eu sentei do lado. Também não falei nada. Nem eu te avisei. Nem agora entendeu? Porque aquele não era o momento de ensinar. Era o momento de proteger, como sempre. Quando ela finalmente dormiu, fui até meu antigo armário de serviço. Retirei a pasta onde guardava os relatórios antigos, os contatos que nunca deletei, as cópias de documentos que sempre arquivei por precaução. Peguei meu caderno com as anotações sobre ele. Todos os horários, placas, nomes cruzados, suspeitas. Estava tudo lá. Bastava ligar para os nomes certos. Mas antes de qualquer ação, fui até o banheiro. Olhei meu rosto no espelho. Estava mais velho, sim. Com rugas que nem lembrava que tinha. Mas os olhos estavam do mesmo jeito. Os olhos de quem já sabia o que ia acontecer. E mesmo assim, nunca deixou de agir. Liguei para um contato da inteligência. Era madrugada, mas ele atendeu no 3º toque. Quando falei o nome do sujeito e as informações que tinha, ele não perguntou: "Tem certeza?" Apenas disse: "Vamos cruzar os dados, eu te retorno." Não demorou. 1 hora depois, recebi uma mensagem cifrada no meu antigo celular de serviço, que ainda funcionava por teimosia. O nome dele aparecia vinculado a 3 CPFs diferentes, todos com passagens por estelionato, roubo de identidade e um caso arquivado de violência doméstica. Ele estava foragido de um estado vizinho. E agora minha filha era mais um nome na lista dos que ele enganou, feriu e descartou. Voltei à sala. Ela ainda dormia. Tinha os joelhos dobrados como uma criança. E mesmo naquele estado de exaustão e humilhação, ainda parecia minha menina, a que eu levei no primeiro dia de escola, a que se escondeu atrás da minha perna quando viu uma barata, a que dizia que eu era o herói dela. Agora, era ela quem precisava de um herói. E eu nunca deixei de ser. Naquela noite entendi que o tempo muda tudo, menos a função de um pai. Não importa quantos anos ela tenha, quantos amores escolha, quantos erros cometa. Se ela chamar, eu vou. Se ela cair, eu seguro. E se um bandido cruzar o caminho dela, eu volto a vestir a farda, nem que seja só por dentro. Porque existem coisas que a gente não deixa de ser,
Mesmo quando o mundo tenta convencer que já passou da hora, eu não estava ultrapassado. Eu estava pronto. E ele não fazia ideia do que tinha despertado. O dia amanheceu com um silêncio diferente naquela casa. Não era o silêncio da madrugada, nem o do cansaço. Era um silêncio de retorno. De quando a vida, depois de desabar, resolve sentar à mesa de novo, com a mesma xícara de café e um pouco mais de verdade nos olhos. Mariana ainda dormia no sofá, enrolada na manta que um dia cobriu sua mãe nos invernos antigos. Havia algo sagrado naquele descanso, como se a dor tivesse finalmente permitido que ela descansasse, ao menos por algumas horas. E ali, entre os primeiros raios de sol e o barulho do rádio velho que sempre deixo baixo na cozinha, eu comecei a reorganizar o que sobrou. O boletim de ocorrência estava em cima da mesa, dobrado no meio. Puxei os óculos de leitura, sentei com calma e li cada linha. Nome completo dele, endereço que nunca existiu, documentos provavelmente falsificados e a descrição do furto. O carro no nome dela, os cartões clonados, o desaparecimento súbito, o tom de ameaça. Ela havia tentado fazer tudo certo. Foi à delegacia, prestou queixa, seguiu o protocolo. Mas ninguém ensina uma mulher a lidar com o luto do próprio engano. Ninguém prepara uma filha para o momento em que o que era amor vira medo e o que era sonho vira boletim. Enquanto ela dormia, abri a porta da frente. Não trancada, como nunca trancava. Sempre acreditei que certas portas, quando fechadas demais, acabam fechando o que deveria permanecer livre. A minha nunca precisou de chave para ser abrigo. Meus amigos da polícia sempre acharam estranho. Diziam que era imprudência, que os tempos haviam mudado. Eu dizia, tem coisa que se protege melhor com confiança do que com tranca. E ontem à noite, quando ela apareceu ali, com o rosto inchado e os olhos marejados, foi essa porta destrancada que salvou ela de dormir no medo. Fui até o armário de documentos e tirei uma caixa que não abria há anos. Dentro, fotos de operações, cartas de agradecimento de colegas, recortes de jornal. Embaixo, a velha ficha funcional, com as anotações das missões em que estive presente. Ali também estavam os registros de contatos antigos, anotações à mão com nomes de investigadores que hoje são delegados, escrivães que viraram inspetores. Nenhum número estava atualizado no celular, mas todos estavam vivos na memória, porque policial que é policial nunca esquece o que importa. Liguei para um antigo colega do setor de inteligência e expliquei o caso sem elevar a voz. Ele ouviu em silêncio, pediu meia hora e depois retornou com um nome verdadeiro. O bandido usava 3 identidades diferentes, todas com passagens. Um dos nomes estava ligado a uma investigação sobre uma quadrilha de estelionatários que agia em 3 estados. Ele era procurado, mas desaparecido havia meses. Fechei a caixa com os documentos e deixei o boletim sobre a mesa. Quando Mariana acordou já perto do meio-dia, veio até a cozinha com os olhos inchados, mas sem medo. Havia vergonha, claro, mas também algo novo, respeito. Ela não falou muito. Pegou o café que eu já havia passado, sentou-se à mesa e ficou ali, em silêncio, olhando para as próprias mãos, até que disse, quase num sussurro, ele me prometia o mundo. Eu achava que você só tinha medo. Agora eu vejo que era cuidado. Eu não respondi com palavras. Só coloquei mais café na xícara dela. E como sempre fiz quando ela era pequena e acordava de um pesadelo, passei a mão sobre os cabelos dela, devagar, como quem diz, tá tudo bem agora. O boletim naquele momento não era só um papel. Era uma linha no tempo, um divisor. Antes dele, minha filha era uma mulher cheia de certezas frágeis. Depois dele, era alguém que enfim compreendia que amar não é cegar, é enxergar com mais profundidade. E o pai que ela chamara de maluco era, afinal, o único que nunca largou sua vigília. Naquela tarde, Mariana ficou em casa. Leu os jornais comigo. Ajudou a varrer a varanda, organizou um armário antigo. Nenhum pedido de desculpas foi feito com palavras, mas cada gesto era uma confissão. A forma como ela recolheu minha roupa do varal sem que eu pedisse. Como limpou a moldura da foto da sua mãe. Como perguntou se eu havia tomado meus remédios. Pequenas coisas que só quem voltou a enxergar enxerga. No final do dia, quando fechei a porta da frente, travei pela primeira vez. Mas não por medo. Tranquei por amor. Porque agora ela estava ali dentro. E proteger às vezes também é saber a hora certa de fechar.
mas só depois que todos voltaram para casa. Faziam quase 8 anos que eu não tocava na minha velha pasta preta de couro. Estava lá no fundo do guarda-roupa, atrás das mantas de inverno e dos álbuns de fotografia, que Mariana nunca quis olhar. Aquela pasta não guardava apenas papel, guardava um tempo. Um tempo de viaturas quentes sob o sol, de relatórios escritos na pressa, de apreensões feitas na raça, de noites em claro com café amargo e rádio chiando. Ela carregava o que sobrou do homem que um dia a cidade chamava de Tenente Costa, mas que hoje, para quase todos, era só o pai da Mariana. Eu nunca precisei de reconhecimento, mas quando vi minha filha ali, com aquele vazio nos olhos e a dignidade estilhaçada, percebi que não era só ela que precisava se reconstruir. Eu também. Abri a pasta como quem abre uma ferida antiga. O cheiro de papel envelhecido se misturou com o das memórias que vieram de imediato. Relatórios de campo, croques de operações antigas, anotações feitas à mão com informações que nunca chegaram ao sistema digital. Dentre eles, um caderno encapado com fita isolante. Era ali que eu anotava tudo que via e que ouvia, aquelas coisas que não se oficializam, mas que todo policial experiente aprende a reconhecer como ouro puro. Lembrei de um nome, um apelido que apareceu nas investigações do caso da Mariana, Tucano. Sabia que já tinha visto aquilo antes, e lá estava, uma página de 2007, quadrilha de estelionatários em atuação no litoral. Um dos membros era conhecido como Tucano, e ao lado do nome, 3 possíveis identidades falsas. A terceira era a mesma que constava no boletim da minha filha. Levantei da cadeira devagar, como quem se levanta de um altar. Vesti a jaqueta surrada da época da ativa e senti no peito um peso diferente. Não era raiva, era propósito. Peguei o telefone fixo, ainda o mantenho, porque confio mais nele do que em aplicativos, e disquei o número de um antigo parceiro da corporação, agora lotado na inteligência. Ele atendeu na terceira chamada, e bastou eu dizer meu nome completo que o tom de voz dele mudou. Não precisou de formalidade. Só disse: "O que você precisa, Costa?" E eu respondi com a mesma frieza que usávamos nas operações. Localização do Tucano. A última identidade dele é Rafael Dias de Andrade, confirmado com boletim na 15ª DP. Meia hora depois, ele me ligou de volta. O suspeito havia sido visto na semana anterior, em um flat de aluguel temporário em São João de Meriti. Nome falso, pagamento em dinheiro, movimentação estranha. Sozinho. Ainda com o carro de Mariana, que constava como não recuperado. A polícia já tinha informação, mas faltava um pedido formal de busca. Ou alguém que fizesse pressão. Eu não podia agir sozinho. Sabia disso. Meus tempos de campo haviam terminado, e eu respeitava os limites da lei. Mas não estava sozinho. Liguei para o Dr. Valença, hoje delegado titular, meu ex-subordinado, e expliquei o caso. Ele não hesitou. "Me dá 1 hora. Vou puxar o mandado. Você quer acompanhar?" A resposta saiu automática. "Quero." Enquanto esperava, fui até o armário e tirei a camisa azul marinho da reserva. Era a que eu usava nas formaturas e nas homenagens de fim de ano. Não vestia a farda, ela pertencia a um tempo que não volta, mas vesti a presença, o porte, o olhar, e com isso vesti também a dignidade que um pai nunca perde, mesmo quando desacreditado pela própria filha. Avisei Mariana que precisava sair por algumas horas. Ela não perguntou nada. Só assentiu com a cabeça, como quem pressente que a justiça às vezes chega sem aviso. E fui. Naquela tarde, entre arquivos reencontrados, contatos reativados e lembranças que ardiam, eu entendi que a gente nunca se aposenta do que ama. Só aprende a ficar em silêncio até que o mundo precise, de novo, ouvir a nossa voz. A operação estava marcada para as 17 horas, mas às 15 eu já estava no ponto de encontro. O flat onde ele estava hospedado ficava em uma rua estreita, perto de um conjunto de casas abandonadas. Prático para fugir, ótimo para se esconder, péssimo para quem ainda acreditava na impunidade. Eu reconhecia o cheiro daquele tipo de lugar, a poeira no ar misturada com desconfiança, a sensação de que as paredes escutam tudo, mas nunca devolvem. E ali, do lado da viatura descaracterizada, vi o Dr. Valença descer com o mesmo semblante sério que ele carregava quando era apenas um agente novo, aprendendo comigo a ler os rostos por trás das fachadas.
Trocamos poucas palavras. Ele me entregou uma cópia do mandado de prisão e disse que a guarnição estava pronta. Quer dar a voz de prisão, Costa? Perguntou com um meio sorriso que misturava respeito e ironia. Eu hesitei. Não porque não queria, mas porque me conheço demais. Não podia fazer aquilo por raiva. Tinha que ser pelo que sempre fiz. Justiça limpa. Respirei fundo. Disse que sim, e seguimos. Subimos os 3 lances de escada com o silêncio treinado de quem já aprendeu a pisar sem eco. Na porta do 304, o cabo Henrique bateu firme. Uma vez. Depois outra. Quando ele atendeu, estava com o rosto inchado de sono e o celular na mão. Camiseta regata, chinelo, sem pulseira ou corrente. Mas os olhos eram os mesmos que vi naquele primeiro almoço. Frios, arrogantes, calculando tudo. Ele demorou 2 segundos para entender o que estava acontecendo. Quando me viu, arregalou os olhos. Não porque me reconheceu como pai da Mariana. Ele nem se lembrava de mim nesse papel. Mas porque me reconheceu como o que ele sempre temeu. Um policial experiente. Rafael Dias de Andrade, você está preso em cumprimento de mandado por estelionato, falsidade ideológica e apropriação de bem alheio. Tem o direito de permanecer em silêncio. E enquanto eu falava, ele começou a recuar para dentro do flat, olhando para os lados, como quem pensa em correr. Mas não havia mais fuga. O cabo Henrique segurou o braço dele com firmeza, sem brutalidade, mas com a autoridade que anos de rua ensinam. O rapaz ainda tentou dizer que havia um engano, que era tudo um mal-entendido. Mas as provas estavam ali, a identidade falsa, os cartões da Mariana, o carro na garagem com placas clonadas. Não havia mais onde se esconder. O caminho até a delegacia foi feito em silêncio. E por coincidência, ou ironia do destino, foi na mesma DP onde eu servi por 16 anos. Quando entrei com ele algemado, alguns colegas mais antigos me cumprimentaram com aquele olhar de quem entende, sem precisar dizer. Eu não sentia orgulho, sentia alívio. A verdade finalmente estava no lugar. Liguei para a Mariana do pátio da delegacia. Pedi que viesse, que trouxesse os documentos. Não contei o que havia acontecido, só pedi que confiasse. Ela chegou meia hora depois. Estava abatida, mas firme. Quando entrou e viu o ex-namorado na cela, sentado, olhando para o chão, a expressão dela travou. Ela congelou por um instante. Depois veio até mim, me abraçou e disse com a voz baixa, mas carregada de tudo: "Pai, você tinha razão o tempo todo." Eu não respondi. Apenas segurei o abraço por mais tempo. Senti o peso dos meses que se passaram, das palavras ditas, das mágoas acumuladas, mas também senti que naquele momento ela via de verdade quem eu era. Não apenas o velho maluco de opiniões duras, mas o homem que passou a vida lendo o perigo nos cantos da cidade, que viu a maldade de perto, mas nunca deixou ela entrar em casa. Até agora. Quando saímos da delegacia já era noite. O vento estava frio e Mariana tremia. Tirei minha jaqueta e coloquei nos ombros dela. Ela não recusou. Caminhamos juntos até o carro como pai e filha que voltam de um enterro. E de certa forma era isso mesmo. Enterramos ali uma mentira, uma ilusão. Um homem que usou o amor dela como escudo para o próprio crime. No caminho de volta, ela não falou muito. Apenas perguntou em um momento: "Você me perdoa, pai? Eu não sou de guardar rancor, ainda mais de sangue." Mas naquele instante, mais do que palavras, o que nos uniu foi o silêncio. Um silêncio de quem finalmente entendeu o valor da proteção. E o preço da desobediência. Eu olhei pela janela do carro e vi a cidade passando. A mesma cidade que me ensinou tudo, inclusive que um pai, mesmo desacreditado, nunca deixa de ser pai. O tempo tem um jeito estranho de consertar coisas que nem a raiva, nem as palavras, nem a justiça conseguem. Ele vai passando, passando, e de repente o que doía tanto já não sangra, só pulsa. E ali estávamos nós. Eu na minha cadeira de madeira, na varanda onde sempre começavam e terminavam os dias, e ela, Mariana, sentada ao meu lado numa daquelas cadeiras de plástico antigas que eu nunca joguei fora porque ainda seguravam peso e memória. Não havia som além do rádio antigo tocando baixinho, alguma música instrumental qualquer, e os passarinhos que sempre se arriscavam ao redor das plantas da minha esposa, que ela deixou e eu continuei cuidando. Talvez por hábito, talvez por respeito, talvez por amor.
Fazia algumas semanas desde que ele tinha sido preso. O processo corria em segredo de justiça, mas não havia mais segredo nenhum entre mim e minha filha. Cada noite era uma reconstrução. Ela chegava do trabalho. Sim, tinha conseguido uma colocação modesta, mas honesta, e sentava comigo, às vezes sem falar nada. Só ficava ali, olhando para o céu escurecendo. Às vezes trazia um chá, às vezes vinha só com um olhar cansado, mas presente. E aquilo era tudo. Porque presença para um pai vale mais que perdão dito. Vale mais que desculpa, pai, pronunciado com culpa. Vale mais do que qualquer medalha que a farda já me deu. Eu reparei que ela passava mais tempo dentro de casa agora. Lia alguns dos meus livros, mexia nas minhas coisas com cuidado, como quem quer entender o dono daquela casa com outros olhos. Outro dia, flagrei ela lendo um dos meus antigos cadernos de anotações da época de patrulhamento. Ela não disse nada, nem eu. Só vi ela secando os olhos depois com a manga da blusa. Ninguém fala disso, mas ali eu entendi que a imagem do velho maluco tinha morrido e nascido outra, uma mais justa. Naquela tarde, enquanto o sol baixava e a luz amarelada se espreguiçava pelo piso da varanda, Mariana veio com uma manta dobrada e a colocou sobre meus joelhos. Eu não pedi, nem estava com frio, mas ela não perguntou. Só colocou e disse: "Pai, o senhor tomou o remédio?" Eu disse que sim, e ela assentiu com a cabeça, como quem confere missão cumprida. Depois ficou quieta, olhando para o céu, e eu também. Por um instante foi como se fôssemos dois sobreviventes de uma guerra que ninguém viu. Uma guerra de silêncios, de amores não ouvidos, de alertas ignorados. Mas agora estávamos ali, e estar ali já era tudo. Quando ela levantou, disse que ia fazer um café. Eu sorri e disse que ela estava ficando boa nisso. Ela riu. Riso curto, envergonhado, como quem não sabe se pode rir. E antes de entrar, ela tocou meu ombro. Foi rápido, mas firme. Um toque que dizia: "Eu sei quem você é, eu vejo agora." E quando ela desapareceu pela porta, o rádio passou a tocar uma música que minha esposa gostava. E por um segundo, juro que senti o cheiro do perfume dela na brisa. Pode ter sido invenção da saudade, ou apenas o tempo fechando um ciclo. Naquela varanda, naquela casa que já viu tanta coisa, percebi que o que a gente constrói com silêncio também fala. A minha farda não estava mais no armário, nem nas medalhas empoeiradas. Ela estava na forma como minha filha me olhava agora, e principalmente na forma como nunca mais me chamou de maluco, porque respeito de verdade não se exige. Se planta, se rega. E quando floresce, quando floresce ele não precisa dizer uma palavra.